Israel, Hamas e membros dos Estados Unidos se reúnem hoje no Egito para tentar finalizar o acordo de paz na região da faixa de Gaza. Já adianto para vocês que o Trump falou que não vai tolerar atraso por parte do Hamas, mas o Hamas admite que não vai abrir mão da luta armada enquanto não houver a criação de um Estado palestino e de garantias de segurança para o povo palestino na região. Como eu venho trazendo para vocês, talvez o processo de paz dado como certo esteja ameaçado. Falar um pouquinho também, galera, sobre os protestos da geração Z, que vão se espalhando pelo mundo, e a gente sabe como que essas evoluções começam, mas não sabe exatamente como que elas acabam, entendeu exatamente o que significa isso para a geopolítica internacional, enquanto nós temos eleições super importantes no continente europeu e também na Ásia, eleições na República Tcheca, que colocam um governo mais pró-Rússia no poder, eventualmente afastando a República Tcheca da União Europeia e da própria Ucrânia, manifestações gravíssimas na Geórgia, que a Rússia vem chamando de uma revolução colorida no país, enquanto a oposição reclama de uma opressão dos partidos mais pró-Rússia e eleições parlamentares na Síria, que podem consolidar ou não o HTS Al-Jolani no poder e a aproximação da Síria com o Ocidente. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa o like e compartilha esse vídeo, que o professor Cardo conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não sabe, a Nomad, que é a maior e melhor conta internacional do Brasil, é parceira aqui do canal e tá oferecendo para você a possibilidade de você comprar os seus dólares com 15 centavos de desconto por dólar convertido. Então, se o dólar tá, sei lá, 5,35, você vai pagar 5,20. Se o dólar tá sendo cotado a 5,40, 5,25 e por aí vai. Galera, de verdade, tá? Eu considero que já é um momento, assim, sensacional, não é recomendação de investimentos, mas o dólar tá numa baixa comparado ao passado recente. A Nomad facilita demais, é super simples, super didática, não é à toa que é a melhor e maior conta internacional no Brasil, com mais de 3,5 milhões de usuários, e você pode utilizar em mais de 180 países, pode só manter seus dólares também, tá? Na sua conta internacional, com uma forma de ter uma reserva em moedas estrangeiras, você pode ter acesso pelo aplicativo da Nomad a uma série de benefícios, como exigir, por exemplo, o seu cartão Nomad Explore, que para mim é o melhor cartão de crédito do Brasil, falo de sua experiência própria, é o cartão que eu uso, porque eu vou utilizando aqui no Brasil. Ele me dá cashback dolarizado, ele permite pontos que não expiram para eu trocar por produtos e serviços, em viagens internacionais. Eu posso usar, por exemplo, a sala VIP da Nomad, né? Ou viagens também nacionais, depende do aeroporto, claro, né? Que é o Nomad Lounge. Cara, de verdade, é só benefício gratuitamente para você. Então tem acesso aqui, ó, QR Code na tela, usando o cupom Ricardo15, você vai ter acesso, além de todos os benefícios, a mais um desconto de 15 centavos por dólar convertido. Eu não perderia a oportunidade. Tamo junto? Então, bora lá pro vídeo, pessoal. Seguinte. Como eu trouxe para vocês na introdução, de fato hoje a gente pode ter um avanço bem sensível, bem significativo, embora eu seja cético no assunto, já adianto para vocês, entre Israel e Hamas, entre Trump, Benjamin Netanyahu e também lideranças do Hamas, para a aplicação desse plano de paz na região da Palestina. Esse encontro ele vai acontecer no Egito, que historicamente foi o mediador dos dois lados para tentar chegar num consenso entre os palestinos e Israel, e vai contar também com Steve Witkoff, que é o representante dos Estados Unidos, não só para a questão entre os palestinos, mas também entre Rússia e Ucrânia, tudo tal. A grande questão é que, como eu trouxe para vocês, existem pontos de discordância a serem aplicados no tratado. Dentre esses pontos, os palestinos, eles concordam com o governo tecnocrata, que foi a indicação do Trump e do Tony Blair, que possivelmente vão governar esse conselho, né, que vai mediar esse Estado tecnocrata que vai ser colocado na Palestina. Só que existem dúvidas. O povo palestino vai ser ouvido para colocar esses representantes? Outro ponto, fala da criação de um exército palestino. Como que vai ser esse exército? A partir de treinamentos de países árabes, dos Estados Unidos, de Israel. Enquanto esse exército não estiver consolidado, vai acontecer a desmilitarização realmente da faixa de Gaza? O Hamas vai ter que abrir mão da luta armada? Outro ponto, esse governo transitório, até que a Autoridade Nacional Palestina consiga ter ali o governo desse Estado palestino, vai demorar quanto tempo? Anos?
meses, décadas, tudo isso, assim, tá extremamente em aberto. Só que, assim, enquanto o Benjamin Netanyahu, ele vem com um certo ceticismo, alegando que pode ser o Hamas, tentando ganhar tempo para tentar fazer o acordo, o Trump já coloca que o Benjamin Netanyahu deve parar imediatamente os ataques, inclusive compartilhou nas redes sociais imagens da população protestando contra o Benjamin Netanyahu, já que o Benjamin Netanyahu deveria acelerar o processo de paz para resgatar os reféns, ou seja, parece muito que o Trump ele está super confiante que o Hamas vai cumprir todas as suas cláusulas, vai acelerar o processo de paz e que agora está nas mãos do Benjamin Netanyahu. É uma pressão gigantesca contra o primeiro-ministro de Israel. O Trump falou, inclusive, tá? Que a gente fica muito feliz com essa proposta, né, aceita pelo Hamas, mas que não vai tolerar atrasos da organização. Só que, mesmo o Hamas, existe uma certa divisão interna. Você pega, por exemplo, a parte política, que muitas vezes o cara nem vive na faixa de Gaza, e os líderes militares que estão mais envoltos ali com a população palestina, com outras milícias como a Jihad Islâmica, que tem outro tipo de pensamento, talvez as pessoas não concordem exatamente com os líderes políticos do Hamas, que muitas vezes estão no Catar, estão na Turquia, estão em outros países. A gente teve, por exemplo, declarações feitas pelo porta-voz colocando que o Hamas não vai entregar as armas até que o Exército Nacional Palestino fosse ou seja criado. Segundo ele, nunca consideramos entregar nossas armas e nunca vinculamos esse consentimento aos termos do acordo em questão. Nossa posição é muito clara e firme. Enquanto a ocupação continuar, a resistência também vai continuar. A entrega de armas só será possível após o estabelecimento de um Estado palestino de pleno direito, com poderes de decisão e um exército nacional capaz de proteger o povo palestino. Ou seja, ele deixou bem claro, o Hamas só abre mão da luta armada, só se desmilitariza quando houver um Estado palestino e um exército que represente os interesses do povo palestino para defender esse povo palestino. Lembrando que o Benjamin Netanyahu falou em discurso interno em Israel que não existe a possibilidade da criação de um Estado palestino. Ou seja, de novo, né? Professor, você está azarando, Galera, tô trabalhando com a realidade aqui, tá? Eu acho que existe, assim... espero que seja realmente, né? Seria o ideal a criação de um Estado palestino, que Israel reconhecesse a Palestina reconhecesse Israel, tal, acabasse com o conflito. Mas eu não trabalho com especulações e com torcidas, e sim com fatos, com realidade. Na minha visão, pelas declarações dos dois lados, acho que a gente já está distante de uma possibilidade de um acordo. Enquanto isso, eu venho trazendo para vocês também que vários países vêm passando por protestos, o que a gente chama de protestos da geração Z. Para quem não sabe, a geração Z, ela se estabelece com pessoas de 16 até os seus 30 anos. Vários países estão passando por esse aumento dos protestos, aumento das reivindicações da população jovem, porque são países envoltos em casos de corrupção, que você tem uma elite, por exemplo, do funcionalismo público, sejam juízes, sejam políticos principalmente, que ganham muito bem e ficam ostentando, enquanto parte da população está na miséria. E claro, galera, que os jovens, eles conseguem se manifestar, conseguem trocar ideias pelas redes sociais, e isso acaba culminando em manifestações, em protestos, utilizando essas próprias redes. Para quem é um pouco mais velho aqui, né? Antigo, vamos colocar assim, vai? Quem é um pouco mais antigo? Sabe, galera, que as redes sociais, a primeira vez que elas foram utilizadas foram para marcar grandes manifestações. Foi durante a Primavera Árabe, que começa ali em 2011. Na época era muito mais o Facebook. E hoje guarda algumas similaridades com aquele contexto. Por enquanto, mas a tendência é espalhar, tá? A gente fala, por exemplo, do Quênia, que passou por protestos, principalmente depois da morte de um blogueiro, e aí a população mais jovem exigiu a renúncia do vice-chefe da polícia e também do presidente do país. A Indonésia, por exemplo, mesma coisa. O Prabowo, por exemplo, que é o chefe de governo do país, estava adotando medidas de austeridade, e enquanto essas austeridades estavam sendo aplicadas à população, houve aumento dos salários dos políticos do país, ou seja, uma coisa totalmente contraditória. A população se manifestou e conseguiu revogar esse aumento, ponto importante. No caso do Nepal, talvez tenha sido mais forte de todos, porque as manifestações foram extremamente violentas, inclusive com violência física, tá? Contra ministros, a esposa, por exemplo, do chefe de governo que faleceu porque sua casa foi queimada, entende?
Também, manifestação da geração Z, a população, por exemplo, das Filipinas, também envolta em casos de corrupção, tem a questão também das enchentes, né, principalmente nessa época do ano, que sustentaram manifestações contra o governo que não aplicava as verbas públicas adequadamente, segundo a população. O caso, por exemplo, do Peru, mais recente, da Dina Boluarte, que aprovou uma reforma da Previdência que vai obrigar a população jovem a trabalhar muito mais, enquanto ela mesma tem cerca de 3% de apoio popular. Ela, que era vice-presidente do Pedro Castilho, que tentou se autodar um golpe, foi preso, ela assumiu, mas ela não é benquista nem pela direita, nem pela esquerda do país, ou seja, péssima popularidade, e ainda aprova uma reforma muito impopular frente à população mais jovem. O caso, por exemplo, de Madagascar, que o rei Júlio, brincadeira, eu tô zoando, brincadeira, tá? Que a gente teve, cara, manifestações de protestos contra corte de energia e falta d'água do país, por exemplo. O caso do Marrocos, que a população também está se manifestando contra o governo aumentar gastos relacionados à Copa do Mundo, estádio, tudo tal, enquanto é uma população que passa por grandes problemas, principalmente a população jovem, tem uma dificuldade muito grande de se inserir no mercado de trabalho. E não só a galera que não é formada, também os formados. E aí vê o governo gastando muito, aumentando o salário de servidores públicos de alta patente, aí vamos colocar, né, de políticos, juízes. Então, essa insatisfação acontece. E eu, particularmente, galera, parto da premissa que a democracia não se faz somente no voto, mas também por parte da manifestação popular. Apoio totalmente. O problema é como essas manifestações são feitas. Porque revoluções, protestos, a gente sabe como termina, mas se não houver um objetivo claro e estabelecido, a gente não sabe como acaba e pode acabar muito pior do que começou. Professor, como assim? O que você está falando, né? Por exemplo, a gente vai organizar manifestações e a gente vai pedir pelo fim dos privilégios, a gente vai pedir pelo fim da corrupção, a gente vai pedir pelo fim da violência. Cara, sendo sincero, acho legal como forma de festa, mas como forma de atingir objetivos concretos, eu vou lá, sei lá, eu, por exemplo, sou paulista aqui, né? Vou na Avenida Paulista, sou contra a corrupção. Precisa falar? Tem alguém que é a favor da corrupção? Cara, não existe, né? Sou contra a violência. Sou contra a violência física. Sou contra a corrupção. Sou contra a bandidagem. Beleza, todo mundo também é, entendeu? É diferente você protestar contra pautas abstratas, que, convenhamos, você não pressiona político nenhum contra isso, ou você manifestar, não, sou a favor da aprovação desse PL. Sou a favor, por exemplo, da revogação dessa PEC. Aí beleza, aí você consegue manifestar e ter objetivos claros para isso. Porque senão, acaba ficando meio que uma micareta, entre aspas, né? Uma manifestação popular, que claro que é legítima, mas difícil conseguir chegar nos seus objetivos. Então falta um pouco de clareza, principalmente em algumas manifestações, dos objetivos dessas manifestações. Outro ponto, né? As redes sociais sendo utilizadas. E olha a diferença, na época era o Facebook, hoje em dia é o Discord, a rede das dancinhas, nossa vizinha aqui, né? Chinesa. Eu falo assim, galera, não é pejorativo, tá? Mas só porque nossa plataforma não gosta muito. E o X também sendo utilizado, né? Como compartilhamento de notícias, tal, quase que de maneira rápida. Até olha que interessante. O One Piece, o Jolly Rogers ali, né? Que é o símbolo dos piratas. Eu, galera, já falei pra vocês, né? Fui até condenado por isso. Nunca vi o One Piece, não estou falando que é ruim, tá? Mas nunca vi. Mas aparentemente ele parte ali uma série de terras, lutando contra governos tiranos. Então, Jolly Rogers, né? Esse símbolo da manifestação da população jovem em favor de uma revolução contra esses governos autoritários e que pensam só na elite e não na população local. Ou seja, em suma, né? Acho que é importante, a população jovem tem muito mais energia, consegue lidar muito melhor com as redes sociais. Outra coisa importante, quando aconteciam manifestações anteriormente, liderada por sindicatos, partidos políticos, você tinha com quem negociar. Então o governo ia lá, não, beleza, então vocês querem isso, vou negociar com esse partido, vou negociar com esse sindicato. Hoje em dia é muito mais descentralizado essas manifestações. Então pode ser, por exemplo, então beleza, a gente adota essa proposta. Pô, mas isso agrada uma parte da população que está protestando, mas a outra exige outras coisas. Quem garante que é a população geral que quer essa demanda? Então até para você conseguir acabar com as manifestações é um pouco mais complicado. E como eu trouxe para vocês, se ela não tem um objetivo claro, beleza, a gente vai lá e derruba o governo autoritário.
tem um vácuo de poder. Não existe vácuo de poder que fique para sempre. Algum tipo de revolução, de manifestação de governo ainda mais autoritário pode emergir. E isso acabou acontecendo, inclusive, na Primavera Árabe. A gente teve alguns casos que governos foram derrubados, na Líbia, por exemplo, e ascendeu um governo ainda mais autoritário. O Egito também, o Hosni Mubarak caiu, o Ali Sisi, que também é um ditador, assume o poder. Ou seja, temos que tomar cuidado, embora a manifestação seja extremamente legítima. Além disso, cara, tivemos também eleições importantes que rolaram ou estão rolando pelo mundo. Na República Tcheca, uma eleição que colocou um conservador nacionalista, na verdade, não no poder, porque são eleições parlamentares. O partido teve ali cerca de 35% dos votos, e isso preocupa muito a Ucrânia, porque a República Tcheca é um país que fornece ajuda, financiamento e tal, mas também é um país que passa por uma crise. Ele conseguiu colocar para si que parte dessa responsabilidade da crise da República Tcheca era justamente culpa da União Europeia, a culpa da ajuda à Ucrânia, um pensamento não nacionalista, e ele conseguiu aumentar a sua popularidade arcando com 35% dos votos. Dentro da sua proposta, entre as propostas, né? Ele já se declarou muito mais, não colocar pró-Putin, mas contrário a essa ajuda tão grande à Ucrânia por parte da União Europeia, e muito possivelmente vai focar os seus recursos mais na República Tcheca, o que é preocupante para a Ucrânia. Lembrando que, como é um momento parlamentarista, ele só teve 35% dos votos, muito possivelmente não vai conseguir governar sozinho o país, vai ter que fazer alianças, o que pode ser um amenizador para a Ucrânia. Além disso, tivemos também eleições municipais na Geórgia. E a Geórgia é um país que eu diria que junto com a Moldávia, junto com a Ucrânia, é um dos países que mais vem sofrendo com a guerra híbrida, tanto parte dos russos como também parte da União Europeia. As acusações são mútuas, tá? A Geórgia é um país, vai lembrar que em 2008 teve o território da Abcásia e da Ossétia do Sul invadido pelos russos, já que os russos alegavam naquele contexto que uma aproximação da Geórgia com a OTAN, com a União Europeia, colocava os russos que ali viviam em perigo. É quase uma prévia do que veio acontecer na Crimeia em 2013 para 2014 na Ucrânia, né? Os motivos eles são muito parecidos. Agora, galera, o que vem acontecendo é que a Geórgia também é uma população dividida. Parte mais pró-União Europeia, parte mais pró-Rússia. É o que eu sempre falo para vocês, né? Professor, mas e aí? A população da Geórgia, ela é mais pró-Rússia ou mais pró-Ucrânia? Você entende que depende muito de quem você perguntar? Mais uma vez, vou citar o exemplo. Você coloca alguém que não conhece nada da história do Brasil, nada da política do Brasil, coloca essa pessoa no meio da Avenida Paulista. E aí pede para ela parar uma pessoa e perguntar: pô, você acha que quem é melhor, o Lula ou o Bolsonaro? Você entende que depende de quem a pessoa parar e perguntar? Parece que são pessoas diferentes, países diferentes, realidades diferentes, porque as pessoas têm pensamentos diferentes. A Geórgia é um país dividido. Hoje, o governo ele está capitalizado pelo sonho georgiano, que tem um pensamento mais nacionalista, contrário à União Europeia e mais pró-Rússia. Inclusive, existem graves suspeitas de que a Rússia interfira no processo eleitoral e financie o sonho georgiano para esse afastamento frente à União Europeia. As eleições que aqui rolaram foram eleições municipais e que houve acusação parte da oposição dessa interferência russa, de uma eleição não justa, de prisão de opositores. Então, grande parte da população até protestou, até boicotou o processo eleitoral. Hoje eu estava vendo, né, que 75% dos distritos eles foram apurados e houve, mais ou menos ali, 80% dos votos para o sonho georgiano, que venceu praticamente todas as províncias. Ou seja, a ideia é que ou houve fraude eleitoral, ou a população realmente ama muito o sonho georgiano, ou esse próprio boicote que a oposição fez, não comparecendo às urnas, referindo ao poder do sonho georgiano. A população está protestando em frente ao Palácio Presidencial, em frente à Praça da Liberdade, inclusive com o próprio governo da Geórgia alegando que a oposição, financiada pelos Estados Unidos, financiado pela União Europeia, está querendo fazer um novo Maidan, um novo Euromaidan. Para quem não lembra, galera, em 2013, né? Bem rapidinho, Yanukovych, presidente da Ucrânia, recebeu o convite para entrar para a União Europeia, tinha aceitado inicialmente, após uma pressão da Rússia, ele volta atrás e fala que não aceita mais entrar. A população da Ucrânia, que era mais pró-União Europeia, vai lá, se manifesta em Maidan, que é uma das praças principais da Ucrânia, e aquilo aumenta a revolução no país,
causa a queda do Yanukovych. No final das contas, a Rússia, alegando que os russos que moram na Ucrânia estão em perigo, fazem invasão à Crimeia, iria invadir Donbass, tem o acordo de Minsk e ali a história nos conta, né? Alguns anos de guerra paralisada, até 2022 a guerra volta entre Rússia e Ucrânia. Entende que é muito parecido? O que a população da Ucrânia, pelo menos o governo, o senhor Georgiano, alega é que a influências estrangeiras, financiamento estrangeiro, estão tentando promover um novo Maidan, só que agora na Geórgia. Professor, mas você acha que os Estados Unidos e a União Europeia estariam realmente interferindo nessas eleições? É claro, né, galera? Assim como a Rússia também. Não tem bobo, não tem bonzinho na geopolítica. No caso do Euromaidan, a Victoria Nuland, que era secretária de Estado dos Estados Unidos, não é que ela interferiu, ela estava distribuindo lanchinho para a galera que estava manifestando em Maidan. Será que os americanos influenciaram os protestos na Ucrânia em favor da União Europeia? É claro, né? Bem como a Rússia também interfere. Então, é uma guerra híbrida e a Geórgia está atravessando, sim, uma convulsão social. Mais uma vez, os protestos estão sendo reprimidos de maneira violenta, o que pode acender algum tipo de intenção, né, de interferência dos Estados Unidos, interferência da União Europeia, até interferência da Rússia, alegando que alguns russos que vivem na Geórgia podem estar em perigo. Lembrando que a região, para a Rússia, sim, é extremamente estratégica. E para finalizar, pessoal, tivemos também, ou vamos ter, eleições parlamentares na Síria. A gente sabe que esse ano tivemos a queda de Bashar al-Assad, a ascensão do HTS, do al-Jolani, que era considerado como um terrorista pelos Estados Unidos no começo do século, ligado até ao movimento Al-Qaeda, convenhamos, né, que foi passando o tempo, tudo tal. Hoje o HTS se consolida como um poder até muito mais ocidentalizado do que o do antigo Bashar al-Assad. E a gente vai ter a prova definitiva. Eleições parlamentares vão acontecer. São 210 parlamentares que serão eleitos, sendo que, na minha concepção, já começa estranho, porque 70 são indicados pelo próprio presidente, pelo al-Jolani, e os outros 140 serão votados, ou seja, 33% já é decisão do presidente. Não acho justo, mas enfim, né? É o sistema que a Síria coloca. Desses 140, talvez temos um ponto importante. 20% tem que ser mulheres. É uma tentativa, claro, né, do al-Jolani mostrar que ele tá mais ocidentalizado, menos radicalizado, tudo tal. E vai servir como uma prova para saber se a população realmente defende a pauta de uma Síria mais pró-ocidente, capitaneada pelo al-Jolani, ou não, galera, se sente um certo resquício, vai, de saudades aí, de Bashar al-Assad. Beleza, pessoal? Deu pra entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo, então, ó, já deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.